Oi, tudo bem com você? Espero muito que sim. Comigo também tá tudo ótimo, principalmente agora que eu vim mostrar para vocês 3 peças lindas que eu fiz a partir de reaproveitamento. O que elas têm em comum? Todas 3 foram feitas a partir de gavetas velhas, gavetas que iriam pro lixo, estavam bem ruinzinhas. Elas não estavam num estado de conservação muito bons não, mas eu fiquei resistente em me desfazer delas. E eu decidi dar ali uma vida nova e criar peças de decoração utilizando essas gavetas. Vocês vão ver que em uma das ideias, ali onde eu usei gavetas que estavam ali montadas, que aquelas gavetas estavam daquele jeito desde o dia que eu ganhei. Isso tem muitos anos, gente. Coloca ano nisso. E desde que elas foram para ali, para a oficina, elas passavam de um lugar para o outro quando eu tinha que varrer, limpar ali o local. Mas eu não tinha desmontado, elas estavam ali. Mesmo jeitinho desde o dia que elas foram pra lá. E aí o tempo já tinha desgastado. Por pouco, elas não foram realmente, de fato, ali pro fogo. Eu me recusava a me desfazer delas. Eu falava, não, elas ficaram guardadas por tanto tempo que não é possível que eu não tenha uma peça que eu possa fazer reutilizando essas gavetas. E assim eu fiz. Dessas gavetas que eu achava que não tinha mais jeito, saiu uma linda peça de decoração. Quando essa peça apareceu no canal, alguém aí me pediu pra mostrar como que eu fiz. E hoje eu tô aqui pra mostrar pra você. Espero muito que você goste de mais um conteúdo feito com muito carinho pra você. Se você é meu inscrito, já deixa o like agora pra você não esquecer, porque esse like me ajuda muito no crescimento do... Se você tá chegando agora, saiba que aqui no Vlog Iriarte, a gente adora reaproveitar, decorar gastando pouco, decoração de casinha com carinha de... Você gosta desse conteúdo? Já se inscreve no canal, ativa o sino em todas, que assim você recebe daí tudo que a gente fizer por aqui. Eu sou a Aline Barros e seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal. Para esse projeto eu vou estar usando essa gaveta e eu vou começar desmontando, tirando todas as ferragens. Olha essa cantoneira como é frágil, a gente consegue amassar até com os dedos. Eu sigo ali desmontando tudo, tirando as cavilhas, os parafusos, o fundo, tudo isso aqui a gente pode reaproveitar, com exceção desses carrinhos, né, que são muito frágeis, geralmente já estão enferrujados, amassados, enfim. Vou desmontando toda a gaveta. E para fazer a nossa peça, eu vou estar usando 2 dessas gavetas. Eu vou estar usando partes, né, de 2 delas. Então eu vou estar usando a parte de trás e as laterais, né? Então eu vou, como já só tem 3 peças aqui, né, uma do fundo e 2 laterais, eu vou precisar de 2 gavetinhas para fazer esse projetinho. Então já tô aqui com as 4 partes da gaveta e eu vou começar a montar. O ideal é que a gente faça pré-furos antes de começar a parafusar. Eu tô usando os furos que já tem na gaveta para introduzir os parafusos, mas a outra madeirinha que não é furada, ela vai ter uma consequência que vocês vão ver já já. Então, façam pré-furos com a broca bem fininha antes de parafusar. Eu não fiz aqui e olha bem o que aconteceu. Era para ter ficado perfeito, mas ficou cheio de trincas, olha. Todos os lugares que eu parafusei abriram. Então eu vou estar usando cola branca nessas fissurinhas com bastante abundância para essa cola penetrar dentro do MDF. E isso aqui não abrir mais do que já tá. Então para estagnar desse jeito aqui, eu vou estar passando bastante colinha branca. E agora eu vou passar massa e não só nos buracos, né? Todos esses buracos aqui de parafusos, buracos de cavilhas e principalmente ali nessas rachaduras, nessas fissuras que ficaram com a parafusação. Isso vai deixar o trabalho mais bonito e vai amenizar um pouco ali dessas aberturas que ficaram, né, por eu não ter feito o pré-furo. E com a massinha já seca eu venho passando a lixadeira em tudo para ficar bem lisinho, para compactar essa massa que eu passei. Como a peça é pequenininha, né, ela precisa ficar bem caprichadinha, porque do contrário vai ficar bem evidente aqui as marcas que a massa deixa, né? O MDF em si ele não precisaria lixar porque ele já tem uma textura bacana para pintura, mas por conta da massinha a gente vai ter que lixar, né? E aí depois de lixar tudo bem certinho, a gente já pode pintar. Eu não vou precisar passar batida de pedra, nenhum tipo de primer aqui nesse material. E a tinta escolhida é a tinta esmalte à base de água. Essa daqui é a branco brilhante. E eu vou estar passando a tinta até ver que a minha peça tá bem branquinha. Como o material é meio escuro, né? Ele tem assim um marrom bem fechado, então a gente vai dando as demãos ali conforme a nossa necessidade para deixar essa peça bem branquinha.
Pensei em cortar essa prateleirinha e colocar em cima do nicho, mas onde ele vai ficar ela não vai aparecer, então eu vou deixar ele bem branquinho mesmo. O nicho que vocês acabaram de ver apareceu aqui no canal há mais de um ano atrás. E na época vocês me perguntaram como que eu fazia para esconder o LED, aonde ficava o fio ali que ligava o LED. E vocês viram aí, né, que o truque estava nesse nicho feito de gavetas. Então fica aí a dica. Se você está querendo fazer alguma instalação elétrica, uma instalação externa, ou colocar um LED, onde vai passar um fio, você não sabe como fazer para esconder, saiba que um nicho feito de gavetinhas velhas pode ser uma solução. Anywhere you go, give it all. Anywhere you say, anywhere. Eu vou estar usando essas gavetas que estavam lá na oficina. Eu vou aproveitar também para estar desmontando todas elas, diminuindo assim o volume de coisas que tem por lá. Eu começo desmontando toda a gaveta, tirando ferragens, mas na verdade eu só vou estar usando essa parte de trás. Então eu separo 3 delas para que eu comece ali a montar a nossa bandejinha. Vou usar também essa madeirinha que eu tirei de uma sapateira de zíper e enquanto vocês piscaram eu já cortei ali, dividindo esse pedaço de madeira em 2 partes. E depois de posicionar as madeirinhas lado a lado, eu vim fazendo os pré-furos para parafusar. O que eu não mostrei para vocês foi que eu já fiz algumas marcações ali, medindo direitinho com a régua, para que todos os buracos fiquem na mesma direção, para que fique tudo certinho. E antes de parafusar, dou aquela conferida para ver se está com a mesma distância ali. Começo pregando as ripas das extremidades e, por último, eu prego a ripinha do meio. Vou repetir esse mesmo processo do outro lado. E aí eu já não preciso dessas madeirinhas que eu coloquei embaixo como apoio. Dou aquela raspada ali para tirar os farelinhos deixados pela perfuração da broca. E aí eu venho posicionando a madeirinha para começar a parafusar, dando também aquela checada para ver se está tudo certinho. Eu já vou deixar pronto o buraco onde eu vou parafusar os puxadores. E aí eu vou usar aquela técnica de carimbar a marquinha para que eu saiba direitinho onde eu vou furar. Como eu disse para vocês, eu já tinha medido e já tinha feito algumas marcações com o lápis. Então foi bem facinho saber ali onde encostar o puxador para furar. E já que os buracos estavam feitos, eu decidi parafusar os puxadores e ensaiar tudo direitinho para não ter surpresas depois. E tudo funcionando, hora de tirar essa ripinha do meio para colar. Uma colinha branca antes de parafusar vai deixar essa peça bem mais firme. Pronto, nossa peça já está montada, agora a gente já pode finalizar. Eu começo passando uma massinha para madeira em toda ela, primeiro na parte de baixo. O objetivo aqui é dar mais resistência para esse material, que é muito frágil. É daquele materialzinho que esfarela, que parece um aglomerado. E eu passei também na parte de cima. Na lateral, ela estava querendo inchar. Observem como que a massa começa a sair ali. Então eu decidi colocar 2 madeirinhas e colocar essa pecinha chamada sargento, até a hora de secar totalmente. Dessa forma, assim que a massinha secar, essa madeira vai estar totalmente recuperada. Do outro lado eu não coloquei sargento, porque estava um pouquinho desalinhado, mas não estava inchado. Então eu coloquei bastante peso e esperei secar. Enquanto a bandejinha seca, eu vou pintar esses puxadores. Mas antes eu dei uma lavada para tirar toda a gordura. Passei também uma lixinha para causar uma aderência. E aí sim, no piscar de olhos, eu pintei os nossos puxadores. E com a peça já seca, eu vim dar aquela lixada bem básica, só para tirar aquele aspecto da massa, né? Aquele aspecto de que foi emassado, bem basiquinha mesmo. E aí eu vim evidenciar aquelas divisões da madeira para que ela tenha aquele aspecto de ripado, sabe? Eu quero que ela pareça parte de um caixote ou uma peça que está sendo reaproveitada, bem típica do estilo farmhouse. E para pintar eu preparei uma corzinha ali, jogando dentro da tinta branca à base de água, o ocre, o marrom e o rosa. Eu não tenho uma proporção certa porque eu vou acrescentando a olho mesmo. E à medida que eu vou me agradando, eu vou preparando a minha tinta. Então eu não tenho ali as medidas.
E essa foi a gravura que eu escolhi para essa peça. Já adiantei o passo, porque a gente acabou de ver um passo a passo. Então, eu só repeti o mesmo processo da primeira peça, que foi exatamente da mesma forma. Só que dessa vez eu passei a colinha na bandeja. E aí eu vim aplicando ali com o dedo mesmo a gravura, espalhando bem e depois passando um pouco de cola por cima de todo o desenho. E mais uma vez eu venho ali cortando a gravura para que pareça, né, para evidenciar ali as marcas do caixote, as marcas da separação, da divisão das madeirinhas. Nesse momento deu ruim, deu muito ruim, né, porque o papel começou a rasgar, mas nada que depois eu não consiga dar um jeito. Depois eu fui ali, depois que secou bastante, eu lixei, tirei todo aquele restinho de papel e fui refazer a minha pintura e deu tudo certo no final. Sempre dá certo no final. Depois, exatamente da mesma forma, eu peguei a mesma tinta que eu pintei a bandejinha e vim dando batidinhas para atenuar as marcas do papel, para que fique bem disfarçado ali encontro, né, a borda do papel onde eu rasguei o papel. Peguei ali um pincelzinho, uma tintinha marrom e vim reproduzindo esses veios ali, esse encontro entre as madeirinhas, e aproveitei também para fazer uns risquinhos e estilizar como se tivesse ali sendo uma peça desgastada, né? Fiz umas marquinhas ali para imitar uma madeirinha desgastada. E aí eu fui fazendo ali a mão livre mesmo, não tinha uma regra, sabe? Fui fazendo meio que por intuição. E aí eu decidi pegar o stencil para fazer uma espécie de estamparia, né? Então coloquei várias vezes a palavra pumpkin, né, que é abóbora, e ficou bem legal esse efeito aí. Depois eu vim ali com a peça já seca, passando uma lixinha para tirar aqueles restinhos de papel com cola que ficaram emboladinhos ali. Fiz uma tinta e vim reproduzindo ali um laranja, né, para refazer o desenho da abóbora. E eu vou precisar fazer esse processo todinho ali de recompor essa gravura que se perdeu ali na hora que eu fui lixar para tirar os restinhos de papel. Eu vou poupar vocês de tudo que eu fiz aqui nessa bandejinha, porque eu sou dessas. Eu vou vendo o que eu não gostei, vou refazendo. Eu sou estreante aqui nessa técnica, né? É a primeira vez que eu faço, né? Tô me inspirando bastante aí nos trabalhos lindos da Grazi. Eu acho que para uma primeira vez deu até muito certo, sabe? A expectativa era grande, eu sou muito impaciente, então eu acho que deu certo até demais. Eu finalizei passando uma resina acrílica para artesanato em todo o desenho e finalizei instalando os puxadores da nossa bandejinha. Quem diria que essas gavetas tão frágeis, aquelas que só da gente parafusar já se desmantelava toda, iria dar uma linda peça dessa de decoração. Eu tô apaixonada por essa bandejinha. Para esse projeto eu vou estar usando um desses 3 nichos que estão parafusados aqui, que na verdade são 3 gavetas que eu parafusei uma na outra, que são gavetas muito pesadas, muito fortes, que pertenceram a essa cômoda que vocês estão vendo aí. Essa cômoda era da minha filha, ela morou aqui, né, na minha casa antes mesmo de mim. E quando ela foi embora, ela deixou essa cômoda para trás, porque ela estava bem quebrada, as gavetas emperradas. E desde então eu venho usando essas gavetas como armarinho. Eu coloquei pezinhos nele e colocava ele em pé do lado da parede. E com um parafuso eu fixava, né, para ele não cair. E já foi usado em vários lugares aqui de casa. Na cozinha, na varanda, na lavanderia. E a cômoda tá aqui, ó. Na verdade ela era em pé, né, como vocês podem observar. E eu mudei aqui, né, a posição. E depois que eu coloquei ela na posição horizontal, eu coloquei algumas rodinhas. E dentro dela tem algumas tranqueirinhas aqui. Inclusive meu fogão cooktop e minhas panelas de cerâmica também estão aqui dentro. Logo, logo eu vou desocupar essa cômoda e vou dar uma transformada nela. Por enquanto ela fica por aqui, como ela tem rodinhas, eu movimento para lá e para cá e tá me servindo. E enquanto eu tô aqui preparando, né, esse próximo projeto, essa próxima ideia,
Meu marido já tá aqui na atividade, lixando madeira, porque dessa vez ele vai me ajudar. Vamos vencer! Vitória! Para cortar 4 pezinhos eu vou usar essa madeira que já veio cortada, assim, já veio da madeireira desse jeito, então eu vou usar essa largura que tá bem retinha para fazer os pés. Vou começar daquela linha que vocês estão vendo ali que tá bem retinha e vou marcar 9 centímetros a partir dela, tá? Essa vai ser a largura do pezinho. Depois eu vou fazer uma marcação na parte de baixo, eu escolhi 4 centímetros. Depois de marcar, eu vou na pontinha dessa linha que eu marquei ali de 4 centímetros e vou ligar a outra extremidade lá de cima na diagonal. E assim eu vou ter um pezinho retrô inclinado. Agora eu vou fazer uma linha do outro lado, onde eu vou traçar o outro pezinho. Só que agora eu vou inverter. Essa linha de 4 centímetros vai ser lá em cima. Vou marcar lá em cima os 4 centímetros da base do pezinho. E quando eu traçar outra linha paralela, eu já vou ter os 2 pés dentro desse quadrado. Então, a cada quadrado de 13 centímetros e meio, eu vou ter 2 pezinhos. Viram o grande lance de usar uma tábua que já vem cortada da madeireira? Dessa forma, a gente está usando a largura da tábua, que está bem certinha na altura do pezinho. A gente está cortando, as partes cortadas ali, elas vão ficar para a lateral. Dessa forma, o nosso pé vai ficar bem retinho. Agora eu vou separar um nicho que eu vou usar nesse projeto, eu vou usar só um e os outros 2 eu vou reservar porque é para o próximo cantinho que eu vou estar decorando aqui em casa. Dessa vez a gente vai usar só um desses nichos aí. Eu só preciso tirar esse pé que está muito emperrado, eu tentei quebrar ali com o martelo, mas o parafuso era muito grosso, eu recorri ali à ajuda do marido, que cortou para mim com uma serrinha de ferro e aí sim o parafuso quebrou, a gente conseguiu retirar. E aí o marido ajudou em todo o processo. Ele foi ali lixando essa tábua que vocês viram que já está bem lixadinha. E eu vou cortar essa tábua agora e depois ele vai continuar ali lixando para mim essas peças que eu precisar. Posicionei o nicho em cima da tábua porque eu vou estar tirando agora o tamanho, né? Um pedaço ali no comprimento. E vou arredondar os cantinhos dessa tábua, como eu sempre faço aqui. Que eu acho que fica bem charmoso e disfarça também bastante ali o corte da tico-tico. Então eu dou aquela arredondadinha, é até melhor também que fica um móvel que não fica perigoso, né, com aquelas pontas. É bem típico aqui do meu canal arredondar as pontinhas da madeira. E aí eu vou lixar essas pontinhas, né, a parte ali que eu acabei de cortar, que não tá lixada. Vou dar um trato mais, uma atenção mais especial para esses cantinhos. Agora eu vou cortar o que serão as prateleirinhas do meu móvel. Eu tentei pegar esse pedaço de MDF aqui para usar, mas não deu certo porque eles são pequenos. Então eu tenho umas ripinhas dessa de pinos e eu vou estar usando agora. Vou tirar esses pregos, né? Tem bastante pregos nessa ripinha e vou estar marcando ali esses pedaços que eu vou cortar da largura do interior do nicho. Que no caso ali, se eu não me engano, é 40 centímetros e meio, mas essas medidas elas são muito particulares de cada gaveta, né? Então se você for reproduzir, você vai precisar fazer de acordo com o tamanho da sua gaveta. Para esse projeto eu cortei 6 pedacinhos e eu coloquei meu marido, é claro, para lixar para mim, porque ele estava nessa vibe aí de me ajudar, então eu aproveitei ao máximo. A gente veio lixar, já era tarde da noite. A gente ia sair ainda para fazer compras, mas eu falei assim, não, vamos aproveitar um pedacinho aqui para a gente adiantar esse projeto. Ele foi lixando tanto as madeirinhas que vão ser as prateleirinhas, quanto os pezinhos também. E antes de sair, a gente ainda veio aqui desmontar esse nicho, tirando o fundo, porque se eu deixo esse fundo aqui, ele vai me atrapalhar para o que eu quero fazer, né? Eu não vou conseguir colocar os objetos ali no interior dele porque ele é muito estreito. Então, meu marido está ali empenhado em aprender a usar parafusadeira. Ele teve um pouco de dificuldade de tirar os parafusos, que são parafusos bem antigos, assim, estão enferrujados, emperrados. Mas ele se saiu muito bem. O meu aprendiz ali, logo a gente conseguiu tirar essa tampa. A gente percebeu que os parafusos eram muito pequenos e o nicho ficou bambo. Então a gente substituiu os parafusos maiores, mais grossos, né, mais profundos. Eu já vim aqui passando a massinha em todos os buracos e na face ali onde não tem a fita de borda, para dar tempo de secar. E no dia seguinte, bem cedinho, eu venho fazendo as marcações para estar furando. Esses pré-furos são muito importantes. Eu gosto de fazer sempre os pré-furos antes de pintar. Minhas inscritas sempre me dão diquinhas ali para não arrombar tanto o buraco, mas sempre dá aquela arrombada, então eu gosto de fazer esses buracos antes de pintar. Marquei aonde eu vou parafusar as ripinhas bem direitinho ali, para que elas fiquem centralizadas. Aí depois de marcar, eu já vim logo ali com a furadeira e uma broca bem fininha fazendo os pré-furos. E nesses pré-furos eu vou guiando ali os parafusos para que todas as ripinhas tenham a mesma altura
e para que todas fiquem bem certinhas. Vou fazer da mesma forma também, onde eu vou parafusar os pés. Tudo medido e devidamente pré-furado. Dei aquela lixadinha básica para acalmar ali o estraçalhadinho que a broca deixou, né? E agora eu vou mostrar para vocês que por fora essa gaveta tá bem inchada, gente, bem inchada mesmo. Ela pegou bastante umidade. Então ela tem marcas ali de água, mas é só pelo lado de fora. Do lado de dentro ela é lisinha, não tá tão ruim, tá um pouquinho na parte de trás. Então eu não acho que eu deva jogar fora essa gaveta, sabe? Ela, para o uso dela, vocês vão ver que ela tá dando ainda pra gente aproveitar. Aí eu vou passar um pouquinho de massa nos buracos, mas essa massa não é para deixar lisinho não, tá? Só para dar um pouquinho, tampar um pouco essa buraqueira. E agora eu vou preparar um pigmento. Eu usei álcool 70 e gotinhas de corante. Coloquei ali 5 gotinhas do marrom e 2 do ocre. Depois eu dobrei a quantidade de marrom, porque eu achei que estava muito claro, muito amarelado. E aí ficou uma corzinha assim, café com leite. Comecei a passar em todas as madeirinhas para tirar essa cor muito branca do pinus, que com o tempo vai ficando amarelada. Eu não gosto desse efeito, dessa cor, sabe? Então eu sempre gosto de deixar ele um pouquinho castanho. Como eu não quis usar o querosene, eu preparei dessa vez esse pigmento à base de corante de parede, que é a base de água, não tem cheiro, sabe? Para não ficar aquele cheiro de querosene dentro de casa. Vou passar também no tampo, e vocês viram que esse tampo tem algumas marquinhas? Pois é, eu não vou tampar essas marquinhas e já já eu vou contar para vocês o porquê. E com tudo pigmentado, eu vim passar um verniz à base de água, não tem cheiro e com o tempo ele deixa a madeira assim bem bonita, não altera a coloração da madeira. E aí eu venho passando a tinta esmalte à base de água branquinha, para ficar mais com o aspecto de coisa nova, sabe? Com aquele cheirinho de tinta que a gente adora. E na hora de parafusar as ripinhas, essa foi a posição que eu achei melhor ali para parafusar, porque dessa forma eu consigo visualizar onde é o meio da ripinha para centralizar. E agora que eu vou revelar o grande erro. Não façam isso que eu tô fazendo, porque vocês não vão ter uma experiência muito legal. Não era para eu estar parafusando essas ripinhas agora, tá? O certo aí que eu deveria ter feito seria parafusar o pé e o tampo primeiro. Porque depois eu percebi que eu tinha feito ali uma burrada, gente. Na empolgação a gente vai fazendo mesmo, tá? E a forma mais fácil de tentar consertar é desparafusando uma ripinha ali. Ainda assim eu não tinha espaço hábil para estar fazendo essa parafusação dos pés, e por isso ali o meu pé não ficou tão firme, eu não tive tanto conforto, tanta tranquilidade para colocar os pezinhos, tá? Na hora do tampo também eu não tive muita opção. Eu coloco ali um pedacinho de madeira para tentar firmar esses pezinhos, porque não ficaram muito firmes não. E aí eu vou fazer uma coisa que eu não gosto de fazer, que é parafusar essa trava pela frente, porque o parafuso vai ficar aparente. Como o parafusinho é bem douradinho, tá? Ele não vai aparecer muito. Inclusive eu faço da mesma forma no tampo também. Eu não posso parafusar de dentro para fora, porque senão eu vou ter que tirar todas as ripinhas do lugar. E para finalizar, eu decidi fazer ali um stencil bem lindo, que eu não tinha usado ainda. Esse é da Lito Art, eu comprei aqui numa casa da minha região aqui, uma casa de tecidos, tá? E ele tem uns motivos que remetem à viagem a Nova York. Eu acho que viagem tem tudo a ver com um casal jovem que ainda vai viajar muito, ainda vai curtir muito a vida. E aí eu já tô dando spoiler para onde vai essa estantezinha. Será que vocês adivinham? Essa mini estante organizadora é uma peça linda de decoração e é também uma peça utilitária que vai morar num cantinho muito especial, que não é aqui em casa. Eu fiz como presente de aniversário para minha filha. Nada melhor do que usar uma gaveta que foi de uma cômoda dela. Eu separei uma gavetinha ali para fazer essa peça linda para ela e cheia de história. O tampo, se vocês observarem, tem algumas marquinhas de corte, alguns talhos ali na madeira que eu fiz questão de não tampar, não passar massinha. São marquinhas feitas pelo corte da Makita para cortar os azulejos que foram colocados na cozinha e também no banheiro. Achei bem legal ter essa história contada ali naquela estantezinha. Bora comigo lá na casa dela? Vamos ver como ficou essa estante lá naquele cantinho. E aí, qual dessas 3 ideias você mais gostou? Diz pra mim nos comentários que eu adoro saber. Muito obrigada por você ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!